Toda a franquia de The Witcher, todo o seu universo, foram ficar mundialmente famosos apenas com The Witcher 3, em 2015. Porém, os livros de The Witcher existem desde a década de 1990. Entretanto, como a maioria das pessoas foram conhecer o jogo apenas com The Witcher 3, é normal sentirem um vínculo maior com a Triss. Afinal, ela é uma menina mais gentil, carinhosa e amorosa conosco. E também está presente desde The Witcher 1, aparecendo em todos os jogos. No caso da Yennefer, desde o momento em que ela nos é apresentada no jogo, em Pomar Branco, ela já mostra mais sinais de soberba e arrogância. Ao decorrer do jogo, ela continua mais ainda mostrando essa sua personalidade apática e mórbida. Então, se uma é gentil e carinhosa e a outra é arrogante, não tem muito o que discutir, certo? Nem de longe, é aí que as coisas começam a esquentar. Nos 3 The Witcher, podemos ficar com várias mulheres diferentes. No primeiro, a gente pode ficar com entre 20 a 25 mulheres. No The Witcher 2, nós ficamos com a Triss, a Vess e a Cynthia. E no terceiro, nós ficamos com 7 ao todo, sendo elas Yennefer, Triss, Keira, Madame Sasha, Yuta no jogo base, e a Shani na primeira expansão, que é a Hearts of Stone, e a Cyanna na expansão Blood and Wine. Porém, no jogo base, que é o que realmente importa, somente 2 se destacam. E quem mais seria, né? Dependendo das escolhas do jogador, se sempre dermos bola para Triss e recusar a Yennefer, no final do jogo, enquanto Dandelion narra nossas escolhas, vemos que o Geralt terminou feliz com a Triss. Se recusarmos a Triss o jogo inteiro e dermos bola apenas para Yennefer, no final do jogo a mesma coisa acontece. O Dandelion narra o final com as nossas escolhas e mostra o Geralt em paz e feliz com a Yennefer. Mas e se a gente der uma de espertinho e dermos bola para as duas sempre que possível? Bom, é isso que acontece. I'd lost hope that you'd appear. We couldn't wait for you to show. What about me? Don't I get any? You just got exactly what you deserve. Hey, this isn't funny. Come back. Triss, Yen. Pois então, é aí que começa com a discussão de verdade. The Witcher tem uma comunidade muito grande, e é também uma comunidade que fica muito dividida em qual das duas seria o verdadeiro amor do personagem, que vai por mim, isso é uma discussão muito mais complexa do que aparenta. A Triss está presente nos 3 jogos, enquanto a Yennefer está presente apenas em um, que é o próprio The Witcher 3. Entretanto, a Yennefer aparece em todos os livros de The Witcher, enquanto a Triss aparece em apenas 4 dos 7 livros principais. Por conta da maior presença da Triss nos jogos e da Yennefer nos livros, se usa bastante o argumento de a Yennefer é o verdadeiro amor para quem lê os livros e a Triss para quem jogou os jogos. E eu posso ser bem sincero, essa é uma das maiores merdas que eu já ouvi e é um argumento que não faz sentido nenhum. De fato, a pessoa que começa a entrar no universo pelos jogos, principalmente pelo terceiro jogo, está mais propícia a gostar da Triss e ter uma certa raiva da Yennefer. Afinal, a Triss aparenta gostar muito mais do Geralt e se importar muito mais com ele. Mas aí que tá, só aparenta. Mas beleza, quem de fato é o verdadeiro amor do Geralt? Por mais que nos jogos e nos livros se é dito e mostrado que o Geralt e a Yennefer possuem um relacionamento um tanto quanto conturbado, tanto nos livros quanto nos jogos, dá a entender
que ela ama verdadeiramente o Geralt, e o jogo dá vários indícios disso. A Yennefer em The Witcher 3 é a única mulher no jogo inteiro na qual se é possível ter um segundo momento de relações íntimas na história, se é que me entendem. E eu sei que isso é estranho de se apresentar como um dado, mas na minha cabeça isso faz muito sentido. E mais ou menos ali entre o começo para metade do terceiro jogo, quando a gente está atrás do Dandelion e vamos conhecer a Priscila, ela canta a canção Woven Storm, na qual fica muito subentendido que na música ela se refere claramente ao Geralt e a Yennefer, por meio dos contos na qual ela escutou do Dandelion. Traça as minhas cicatrizes com teus dedos para entrelaçar os nossos caminhos. Abra as feridas que nunca fecham, até as suas tramas o destino formar. O sol te afasta dos meus sonhos, amargando meu doce dia. Me enrolar nos teus cachos negros e nada no lilás desse teu olhar. Pegadas de lobo na neve me guiam, levando até teu coração imóvel. Fúria e tristeza cristalizadas deixam os teus doces lábios a flamejar. O sol te afasta dos meus sonhos, amargando meu doce dia. Me enrolar nos teus cachos negros e nadar no lilás desse teu olhar. Yennefer também é a única mulher no jogo inteiro na qual temos uma missão inteira focada apenas na relação dela com o Geralt. Para quem não sabe, no final do primeiro livro, quando eles se conheceram, Geralt estava na posse de um Djinn, um tipo de gênio da lâmpada, contendo 3 desejos para realizar. A Yennefer estava tentando dominar o Djinn, porque se é dito que quando um feiticeiro consegue ter o domínio de um Djinn, apenas para si mesmo, se tornando sua propriedade, seria um feiticeiro praticamente imbatível. Por conta das ações hostis da Yennefer contra o Djinn foi atacar para poder matar. Porém, o Geralt, com apenas um desejo restante, deseja que sua vida fosse ligada à vida de Yennefer. Assim, se o Djinn matasse ela, ele também mataria o Geralt, e o Djinn não pode ser o responsável pela morte do seu proprietário, né? Pela morte do seu dono. Agora que eu contextualizei vocês sobre esse momento no livro, é hora de explicar o porquê isso tudo foi importante. Essa missão se chama O Último Desejo, que, diga-se de passagem, é o mesmo nome do conto em que isso tudo aconteceu. Yennefer quer entrar em contato com o outro Djinn para poder ordenar que ele tire esse laço entre os dois, no qual foi posto décadas atrás, nos acontecimentos do primeiro livro. Aqui, nesse momento, após o laço ter sido cortado, é o momento em que o jogador escolhe se ele quer dar um fora nela ou se realmente ama ela, se quer que o Geralt fique com ela. Ok, claro que podemos recusá-la para poder acabar ficando com a Triss, mas o engraçado disso tudo é que é justamente ela, a própria Yennefer, quem tem uma missão só para falar sobre sua paixão pelo Geralt. O jogo dá vários indícios, dá muito mais importância para ela do que para a própria Triss. A Triss é bem presente sim quando estamos em Novigrad, nos ajudando e etc, mas só. Ela fica ausente até o final do jogo, retornando apenas na batalha de Kaer Morhen. Enquanto com a Yennefer, temos uma música focada em seu romance por ele, uma missão focada só nisso, que na minha opinião, só isso já é bem convincente. Mas como tem gente que é fascinado pela Triss, eu trouxe provas dos próprios livros que refutam muita coisa. Vale a pena lembrar o seguinte: o criador de The Witcher, Andrzej Sapkowski, não gosta dos jogos, então ele não os considera canônico. Porém, literalmente tudo o que aconteceu nos livros, aconteceu também no universo dos jogos. São basicamente 2 universos, um que termina nos livros e o outro que, depois que acaba A Senhora do Lago, que cronologicamente é o último livro, começa os jogos.
Então sim, é válido comentar tudo que acontece nos livros, porque tudo acaba sendo canônico. Nos livros, desde o primeiro encontro do Geralt com a Yennefer, eles já se gostavam e tinham um romance. Muito provavelmente sim pelo laço com o Jin, mas não deixavam de se gostar. Entretanto, com a Triss, o Geralt se envolveu apenas uma única vez, o que é dito no segundo capítulo do terceiro livro, Sangue dos Elfos, exatamente nessa parte aqui. Ela seduziu o bruxo com a ajuda de um pouco de magia, aproveitou um momento propício quando ele e Yennefer brigaram mais uma vez e se separaram de maneira violenta. Geralt precisava de carinho e queria esquecer. Não. Triss não tinha a intenção de tirá-lo de Yennefer. A bem da verdade, prezava mais sua amizade com ela do que a atração que sentia por ele. No entanto, seu curto relacionamento com o bruxo não a deixou desapontada. Achou o que procurava, uma emoção sob a forma de culpa, medo e dor. A dor dele. Viveu aquela emoção e não conseguiu mais esquecê-la depois que se separaram. Quanto à dor, somente havia pouco veio a compreendê-la, quando sentiu o irresistível desejo de estar com ele de novo. Por um breve momento, por um instante, mas estar. E para quem achava que a Yennefer não se importava com Geralt, tenho duas provas claras que diz o contrário. Primeiro, no começo do segundo capítulo do segundo livro, Espada do Destino. Quero examinar você. O Zerglu pode tê-lo arranhado. Não me arranhou, eu teria sentido. Com todos os elixires que tomou, não me faça rir. Com aquela batelada de elixires, você não teria nem sentido uma fratura exposta até o momento em que o pedaço do seu osso começasse a se enrascar numa cerca viva. E o Zerglu poderia ter de tudo, desde tétano até uma substância venenosa. Se for preciso, ainda temos tempo para tomar medidas preventivas. Vire-se. Parece que está tudo em ordem. Deite-se antes de os elixires o derrubarem. Essas misturas são diabolicamente perigosas. Com elas, você está se matando aos poucos. E por último, no final do último livro, Senhora do Lago, onde ela mesma discute com a Triss sobre o Geralt. Você, Triss, não core, não suspire, não fique salivando, não requebre a bundinha na cela. O que você acha? Qual foi o motivo para eu ter aceitado o seu pedido e concordado que você viesse conosco? Para você ter um encontro delicioso e lânguido com um antigo amante? Você não está indo ao encontro de um amante, Triss. Não sou tão nobre nem estúpida para dar a oportunidade a você e a ele a tentação. Mas vou fazê-lo apenas esta vez, hoje. Depois, vou me esforçar ao máximo para que nunca surjam nem tentações nem oportunidades. Contudo, hoje não vou negar a mim mesma um prazer doce e perverso. Ele tem consciência do papel que você desempenhou e lhe agradecerá com seu famoso olhar. Eu olharei para os seus lábios e suas mãos trêmulas, ouvirei as suas justificativas e as suas desculpas esfarrapadas. E quer saber de uma coisa, Triss? Vou desmaiar de prazer. Triss responde: sabia que você não esqueceria e se vingaria. Eu aceito isso, porque realmente tive culpa. Mas preciso lhe dizer uma coisa, Yennefer. Não conte muito com esse desmaiar. Ele sabe perdoar. Sabe perdoar aquilo que os outros fazem com ele. Mas nunca lhe perdoará aquilo que fizeram com a Ciri e comigo. Talvez não perdoe, especialmente se você insistir nisso, mas com certeza não vai me maltratar, não vai se rebaixar a esse nível. Então Yennefer responde: chega dessa discussão, tenha mais humildade, sua mocréia arrogante. Ele é meu, só meu, consegue entender isso? Quero que você pare de falar e de pensar nele, e se maravilhar com seu nobre caráter. As pessoas estão acostumadas a projetar seus próprios desejos nas relações do Geralt, achando que seria melhor ele ficar com a Triss só porque elas preferem ela, mas nunca pararam para analisar o porquê que o jogo não só dá bastante ênfase para Yennefer, mas como também, desde o primeiro livro, o Geralt já era apaixonado por ela. E em todas as suas aparições posteriormente nos livros, ficava claro o quanto Yennefer também era apaixonado por ele, mesmo que demonstrando de forma mais discreta. Obviamente, não se tem uma resposta definitiva, algo que crava sobre quem o Geralt prefere. Tanto que na missão O Último Desejo, onde eu citei que a Yennefer queria tirar o laço do Jin entre eles, ao mesmo tempo em que podemos meio que nos declarar para ela, também podemos falar que não sentimos nada. Mas só por ter uma missão que meio que, entre aspas, responde isso, mesmo deixando um pouco em evidência, uma música do próprio jogo que deixa claro que trata da relação entre os dois e todas as aventuras que passaram juntos nos livros, eu diria que é meio que óbvio que a Yennefer é a pessoa perfeita, a pessoa certa pra ele. E outra, os dois têm uma puta química, são muito parecidos em todos os aspectos de personalidade.
Enquanto que eu sinto que, com a Triss, ela tem mais interesse de fazer o Geralt de cadeira e depois ir embora. Que, bom, é basicamente o que acontece no terceiro livro.